Fala, meu povo da opinião esportiva. Essa semana começa o Mundial de Clubes da FIFA, primeira edição da Copa do Mundo. Começa no sábado, dia 14, com o Al-Ahly Inter Miami, às 9 horas da noite, fazem o jogo de abertura. Falaremos muito do Mundial de Clubes aqui nesse canal, que é a primeira edição. Então, a resposta é não. Seu time não será bicampeão mundial no meio do ano. Se você olhou a thumb, a gente tem 3 times. Né? Eu vou até botar a thumb aqui para vocês agora. Aí tá aí até a... Deixar assim. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Aí tá a thumb do vídeo, né? Feita pela Aurum Studio. Vou deixar o link deles aqui na descrição do Instagram deles. Muito boa arte que eles fazem aqui pra gente. Porque esses 3 times, a gente tem 4 brasileiros, né? Mas o Botafogo, eu não vi tanto isso do Botafogo, até porque o Botafogo alega que tem aquele Mundial em cima da Iugoslávia, bem esquisito e tudo mais, mas não é muito difundido. Agora eu vi isso em páginas nas redes sociais de flamenguistas, palmeirenses e tricolores. Todo mundo sabe, eu sou flamenguista, não escondo isso de ninguém, mas é um absurdo o que estão falando. Eu acho que o Palmeiras chegou a institucionalizar isso, que é pior ainda, de falarem que estão indo atrás do bimundial. A gente sabe agora que são dois torneios. Eu vou tirar isso aqui para ficar melhor para falar com vocês. São 2 torneios agora mundiais. Né? Teremos 2 mundiais de clubes. O anual, que acontece todo ano e tudo mais, desde 1960. Primeira final entre Peñarol e Real Madrid, título para os merengues. E o mundial a cada 4 anos, que seria uma Copa do Mundo. Mais ou menos o esquema como era a Copa do Mundo e Copa das Confederações, ou Brasileirão e Copa do Brasil, são torneios distintos. O Mundial de Clubes, que desses 3 só o Flamengo tem, o Flamengo conquistou em 81 em cima do Liverpool, ainda existe. O Flamengo, para ser bicampeão do mundo, tem que conquistar do final do ano. Para ser bicampeão mundial ou intercontinental, são 2 torneios diferentes, certo? Eu vi corintianos dizendo, são campeões mundiais e tudo mais. Não. O Corinthians tem 2 do modelo anual, não do modelo, né, sequência de a cada 4 anos. Essa é a primeira edição do torneio, a FIFA deixa isso muito bem claro. É a primeira edição, nunca teve, vai acontecer pela primeira vez. O torneio que acontece desde 1960 ainda existe, ainda acontece, vai estar no final do ano. Já temos clubes classificados para esse torneio do final do ano. O Auckland City vai enfrentar o Pyramids para ver quem enfrenta o Al-Ahly. O vencedor desse jogo todo vai enfrentar o vencedor de Cruz Azul contra o campeão da Libertadores, e o vencedor desse último confronto vai enfrentar o Paris Saint-Germain na final, certo? O PSG já está na final do Mundial de Clubes de 2025 do modelo anual. Modelo que Flamengo ganhou uma vez, São Paulo ganhou 3 vezes, o Santos ganhou 2 vezes, assim como o Corinthians. O Inter venceu uma vez. São esses os campeões mundiais, né? Do Mundial anual. Fluminense e Palmeiras ganharam a Taça Rio. E que só os 2 consideram como mundial. A gente teve, acho que o Corinthians campeão, São Paulo, Bangu, se eu não me engano. Outros clubes ganharam a Taça Rio, que continuou sendo disputada, mas não é mundial. Porque o mundial é criado em 1960. A gente já falou isso várias vezes, mas eu vou falar aqui de novo. O Mundial de Clubes é criado em 1960, muito por conta do Santiago Bernabéu, que talvez um dos mais importantes dirigentes de futebol que a gente tem. E o Real Madrid vinha de um tetracampeonato da Champions League, e ele queria dizer que o Real Madrid é o melhor time do mundo, mas não tinha como fazer isso se ele não disputava contra times sul-americanos, que era, àquela altura, os atuais campeões mundiais eram os sul-americanos. Era o Brasil em 58. Né? Isso a gente está falando de 59 ali, mais ou menos. Então o Brasil era o atual campeão no campeonato de 58 na Suécia. Se a gente pegasse 6 edições de mundiais, estava 3-3. Então não dava para dizer quem era melhor, Europa ou América do Sul. Eram 3 títulos para os europeus, 2 com a Itália e 1 com a Alemanha, 3 títulos para os sul-americanos, 2 para o Uruguai, 1 para o Brasil. Então se cria isso, e pasmem, tá? Por conta disso é que foi criada a Taça Brasil em 1959. Porque eu falei 59, não, 58, né? 58 e 59, Real Madrid era tripa tetra. Foi durante o tetracampeonato ali do Real Madrid.
se precisava se criar o representante da América do Sul. Então se decide que em 1960 teria a primeira edição da Champions League da América, né? Comebol Champions League. Sim, porque se você notar, todas são Champions League, com exceção daqui, que mudou o nome para Libertadores, acho que na terceira edição, ou segunda até. A primeira edição era a Champions League da América, da Comebol Champions League, vencida pelo Peñarol. E precisava-se que o Brasil enviasse um representante para esse torneio. Não tinha um torneio nacional. E se cria a Taça Brasil. Então, o Mundial anual ele é importante para o nosso futebol e não tem como apagar isso. E até por isso, o Brasil é um dos países que mais leva a sério o Mundial de Clubes, porque o nosso campeonato nacional é criado como uma classificatória para o campeonato continental que classificava para o Mundial. Então, se não fosse o Mundial de Clubes, a gente não talvez teria o Campeonato Brasileiro como teve em 71, né, que aí foi montado ali. Levaria mais anos, não teria o fax, que a gente fala tanto aqui no canal. E é isso, né? Então, não tem como a gente dizer, eu botei a thumb chamativa para você clicar mesmo, se eu ia falar que esse time não ia ganhar o Mundial, ou o quê? E é o quê? Tipo, tem chance? Tem. Pouca, mas tem. Para quem não sabe, toda segunda-feira eu tô lá na Rádio Cidade aqui em Tubarão, e a gente falou disso no programa dessa segunda-feira, das chances do brasileiro, e há uma mínima chance de ter um brasileiro na semifinal. Há uma possibilidade. Essa possibilidade tem que passar por duas zebras. Flamengo ganhando do Chelsea na fase de grupos, o que levaria ele a jogar contra o Boca Juniors nas oitavas de final, ou o Benfica, e aí é um jogo de igual para igual. Ou não. E, além de ele ganhar do Chelsea, e o Palmeiras teria que passar pelas oitavas de final, que eu acho que não vai passar. A minha aposta é que os três caem nas oitavas e o Botafogo na fase de grupos. Mas existe um monte de série. Por exemplo, se o River Plate se classifica em primeiro, provavelmente vai ser River Plate Fluminense. Tem jogo e o Flu pode chegar nas quartas. Se o Palmeiras, por uma zebra, eliminar Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, e o Flamengo, por uma zebra, vencer o Chelsea, eles se enfrentam nos quartos finais, a gente tem um na semi. Um time na semifinal. Pode acontecer? Acho que vai acontecer? Não acho. Eu acho que o Palmeiras cai nas oitavas de final e eu acho que o Flamengo fica em segundo lugar no grupo e cai para o Bayern de Munique. Da mesma forma que eu acho que o Fluminense cai para o River Plate ou a Internazionale lá nas oitavas de final. Também, eu acho que é o teto que os clubes brasileiros têm, é a oitava de final, e o Botafogo é não marcar, tentar não sair zerado dos pontos, porque eu acho que o Botafogo vai sair com 0 pontos desse Mundial. Provavelmente, talvez, eu faça um vídeo sábado falando geral do que eu acho desse Mundial de Clubes. Então, enquanto isso, assista o guia do Mundial de Clubes, conheça os 32 times, recomende esse vídeo para o seu amigo que está gritando que o time dele vai ser bicampeão, seja ele tricolor, flamenguista ou palmeirense. Vejo vocês na próxima. Próximo vídeo, de fato, de verdade, que eu consigo prometer, é domingo, falando do Grande Prêmio do Canadá. Vou tentar gravar um sábado para vocês com a minha previsão para o Mundial aqui, porque a grande estreia, né, acontece sábado à noite. Então acho que se postar sábado ao meio-dia aqui, ou até sábado durante a tarde, vai ser útil. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou! O tio Sam, né, pedindo você se inscrever, que é a tradição desse canal, ainda mais que a Copa do Mundo é nos Estados Unidos da América agora. Então fica com o tio Sam pedindo para você se inscrever.